Queridos, então, aqui nós vamos dar sequência na aula aqui, no nosso encontro de número 6 e coincidentemente, para quem acredita em coincidência, coisa que crente não deveria acreditar, porque tudo faz parte do domínio do Senhor, mas as pregações do nosso aniversário da igreja, as pregações de domingo, têm tratado a respeito da unidade da igreja, né? Estamos trabalhando com o capítulo 4 de Efésios, já tivemos várias pregações. Então, a quarta-feira aqui com a eclesiologia, ela meio que faz um serviço completo. Porque no texto bíblico, o expositor do texto bíblico, ele se detém às particularidades do texto bíblico. E na eclesiologia, o assunto é mais amplo. Ele não se detém em um texto bíblico, mas no assunto geral. Então, aqui no nosso sexto encontro, nós vamos dar sequência aqui a respeito do que nos últimos 2 encontros, de maneira muito didática e clara, o pastor Fernando trouxe algumas importantes considerações a respeito do que é a igreja, de quando a igreja surgiu. Vimos que, por mais que nós saibamos, pode haver algum tipo de confusão, né? O povo de Israel é a igreja. Então, o pastor Fernando nos trouxe bastante instrução e clareza a respeito disso, e aí nós podemos seguir. Fica mais fácil essa sequência e fica mais fácil entender esse próximo ponto aqui, que diz respeito aos propósitos da igreja. Vimos aqui rapidamente, lá na introdução, alguns pontos que é importante que nós saibamos do que a igreja é. Né? A igreja não é um local de autoajuda no sentido de uma autoajuda de coach. Não quer dizer que a igreja não seja um local de ajuda, ela é. Certamente é o lugar de melhor ajuda que você vai ter, mas não na mesma ideia que nós temos na nossa sociedade como meios de adquirir sucesso a qualquer custo. Então esse não é o propósito da igreja. E hoje nós vamos falar melhor aqui a respeito de 2 aspectos em que a igreja tem o seu propósito. E esses aspectos sempre são importantes de serem pensados da seguinte maneira: existe o presente e existe o futuro. Assim é a vida do crente. Nós vivemos no presente, devemos valorizar o presente, mas devemos lembrar que tem uma vida futura. Então, isso sempre deve estar na nossa vida, no nosso horizonte. Nós sempre devemos ter essa clareza. Não vivemos vidas que não valorizam o presente, mas vivemos o presente à luz do futuro. Isso como crentes individuais. Mas na igreja, que é a comunidade dos crentes, a união dos crentes, esses propósitos também devem ser vistos mais ou menos dessa forma. O primeiro propósito que a igreja tem chama-se de propósito imediato. O propósito imediato diz respeito ao presente. No presente, qual é o propósito da igreja? Você saberia, se você parasse para pensar, você saberia dizer, olha, o propósito da igreja, eu creio que é esse. Então, o propósito da igreja no imediato diz respeito ao testemunho que esse mundo precisa acerca da verdade. Acerca da verdade começa em Jesus Cristo, que é a verdade, e os seus ensinamentos. Então, quando nós falamos em verdade, existe um conjunto de verdades que parte de Jesus Cristo, que são as doutrinas fundamentais. Isso que nós temos estudado. Então, a igreja ela precisa ter um testemunho vívido no presente a respeito de quem Cristo é, ou por uma evangelização direta, aquele momento de ouro que Deus nos dá para compartilhar o evangelho com as pessoas. Nós devemos estar aptos para isso, devemos aprender algumas técnicas para isso. Que são técnicas para isso? Você pode começar a ser esperto, por exemplo, com coisas simples. Por exemplo, uma pessoa lhe convida para fazer algo na quarta. Você pode dizer assim, olha, quarta eu já tenho um compromisso, e deixa picando.
Aí a pessoa diz, que compromisso é esse? Aí você fala, é a igreja, assim, assado. Ou então no domingo, quando a pessoa lhe propõe, você diz, no domingo eu não negocio por nada. Aí a pessoa pergunta, por que você não negocia por nada? Porque eu vou na comunhão dos crentes. Então, essas são oportunidades que a gente pode ter em conversas corriqueiras. E a partir dessa oportunidade, evangelizar. Mas existem momentos em que nós não conseguiremos ser audíveis, não vamos conseguir falar. É aquilo que Pedro fala para as mulheres casadas com maridos descrentes, que é o evangelho sem palavras. Que a nossa vida, ela deve transparecer o nosso Senhor. A nossa vida deve ser uma expressão visível de um evangelho que talvez eles nunca vão escutar. O pastor Russell Shedd, ele falava assim, muitas vezes a vida do crente vai ser a Bíblia que o descrente nunca vai ler. Então isso é importante que nós estejamos preparados para, quando tivermos oportunidade, proclamar, falar do evangelho e saber o que nós estamos falando, mas é importante que nós, como igreja, sejamos luz nesse mundo. Mas porque vocês vão ser a luz, porque nós somos os detentores da luz? Não. Nós apenas refletimos a luz. Jesus deve ser a luz que brilha por meio de nós. Assim como o sol, quando ele bate numa poça, e a poça em si ela não é a luz, mas ela reflete a luz, e muitas vezes essa poça pode estar suja, e mesmo assim a luz acaba passando por ela, assim deve ser nossa vida de crentes. E isso é importante, queridos. Então, aquela ideia de que, como crentes, nós não devemos nos preocupar com o que os outros pensam, não é bíblica. É verdade que existe uma maneira que nós não devemos nos preocupar com o que pensam se fosse a questão de nos condenar por ser crentes. Aí nós não deveríamos nos preocupar. Mas com relação a um bom testemunho de vida, exemplos nos trabalhos, exemplos nas famílias, um testemunho que é irrepreensível do ponto de vista de um descrente, não perfeitos, porque nós não conseguiremos, mas sempre com a preocupação que Deus seja glorificado, mesmo nas nossas imperfeições. O nome disso é humildade. E as pessoas percebem isso. Então, vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, para ver o que Pedro fala a respeito desse primeiro propósito. 1 de Pedro 2, 9. Aqui, a carta de Pedro é uma carta extremamente prática, que fala como o crente deve viver em meio ao sofrimento. É essa a tônica da carta. É mais ou menos isso que Pedro vai falar, porque na realidade a vida de sofrimento é real. E no tempo em que Pedro escreve aqui, os crentes estavam sendo perseguidos, mortos por causa da fé. Então, ele diz a respeito disso que no verso 8 tem pessoas que são pedra de tropeço para a fé dos outros. E aí no verso 9 ele diz assim: vocês, porém, a ideia de um contraste, o crente não deveria ser pedra de tropeço. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso com um objetivo, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você percebe que o propósito imediato da igreja é ter um bom testemunho, seja por falar ou seja por viver. E o segundo propósito da igreja aqui, assim como eu falei a respeito da nossa vida, que nós devemos, como crentes, viver no presente, valorizando, mas nunca esquecendo que existe uma perspectiva futura. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós amamos demais o presente, nós corremos o risco de perder o foco do propósito final.
Nós corremos o risco de amar esse mundo que nos traz tantas coisas boas no lugar de Deus. Isso acontece. E muitas vezes isso vai acontecer quando nós perdemos o olhar da linha de chegada. E isso muitas vezes pode acontecer em momentos bons, onde tudo está bom, ou pode acontecer em momentos difíceis, onde nós olhamos para um momento difícil e não conseguimos encontrar saída. Ambos os casos devem ter sempre clareza na nossa vida do que nos aguarda. O futuro que Deus nos promete é muito melhor do que o melhor que esse mundo pode oferecer. O futuro que Deus nos promete é muito mais garantido do que qualquer incerteza que esse tempo presente possa nos trazer. Então, o propósito da igreja também é assim. Existe um propósito imediato e um propósito final. A ideia do propósito final é que a igreja foi criada com um propósito final. No presente ela testemunha, mas no futuro ela é o povo santo de Deus, escolhido por Deus para ser seu povo e assim glorificar a Deus para sempre. É assim que Deus sempre tratou com o seu povo. Desde que ele fez uma nação, Israel, para sua glória, ele sempre separou um povo para que glorificasse a ele. E chegará o objetivo final, a igreja fará isso. Não porque ela é poderosa, mas porque esse é o propósito que Deus a criou. Então, nesse aspecto, a igreja cumpre e cumprirá o seu propósito eterno, que é a glória de Deus. Então, a ideia que nós fomos feitos, povo de Deus, não é para o nosso prazer próprio, é para que nós tenhamos prazer em Deus. Para que nós conheçamos a Deus no presente e conheçamos a Deus por toda a eternidade, não tem fim. Então aqui nós poderíamos dizer que o propósito final da igreja, o propósito imediato é conhecer a Deus. E o propósito final é torná-lo conhecido. Esse é o aspecto. Então Deus vai ser eternamente glorificado por meio da igreja. Ele já o é agora, mas ele será no futuro de uma maneira plena, por quê? Porque quando a igreja for glorificada, não existirá mais o pecado para interromper ou até mesmo atrapalhar a comunhão de Deus com o seu povo. Então, o objetivo final será cumprido. Abra aí em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, faremos a leitura do verso 6. Então, sempre uma dica que a gente faz é lembrar que quando o versículo parece meio solto, ler um versículo para cima ou um para baixo sempre é uma boa dica, porque isso faz com que a gente entenda um pouquinho melhor o contexto. Então, Deus no verso 5 está falando a respeito do qual o objetivo dele predestinar os seus filhos. Aí ele diz aqui no verso 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então você percebe que o objetivo de Deus é a sua glória. Deus não é um ser que é como nós, passível de pecado ao ser exaltado. Nós temos o risco de nos orgulharmos de uma posição que nós não somos quando alguém nos elogia ou algo assim, não é verdade? Mas Deus, ele não é assim, porque ele é a expressão máxima de glória. Ele é a expressão máxima do que é ser todo-poderoso. Então, quando Deus quer gloriar a si mesmo, ele não está sujeito a vaidades como nós. Então, às vezes, quando nós falamos que o objetivo de Deus é a sua própria glória, um descrente, ele olha e ele diz assim, mas que Deus orgulhoso, ele quer a sua glória. É completamente diferente, porque Deus não está sujeito à sua criação. Por isso que a graça de Deus é o ponto mais alto da sua glória. Porque ao ser gracioso com criaturas que não merecem favor, Deus demonstra a sua glória de uma maneira
muito maior do que simplesmente se ele não fizesse nada. Ele não precisava salvar a ninguém. Mas ao demonstrar a graça, a glória é ainda mais vista. Então, quando ele diz isso, ele diz que Deus fez isso para o louvor da sua glória. Deus salvou a igreja com o propósito do louvor da sua glória. E isso acontece por meio de sua graça. Agora, vai para o verso 12. Novamente, o verso 11, ele faz uma conexão do que Cristo fez pela igreja, e no verso 12 ele diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Perceba que essa glória da igreja, ela nunca pode estar separada do objeto da glória, que é o Senhor Jesus. Sem Jesus, sem comunhão. Sem Jesus, é tolice em falar de qualquer outra coisa, dons, eleição. Sem Jesus, as pessoas continuam perdidas. E ao invés de experimentar o louvor da graça de Deus, a glória da graça, eles experimentarão a glória do julgamento. Então perceba aí que isso só é feito nesse aspecto para a igreja porque a igreja está unida a quem? A Cristo. É simples. É simples. Se precisasse resumir, você sempre lembre disso. Sem Cristo, sem Deus. Sem comunhão e sem amizade. Com Cristo, você tem todas as promessas de Deus. Em Cristo, todas as promessas têm o amém. E aí o verso 14 diz assim, que o Espírito é o penhor da nossa herança. A ideia aqui, o Espírito, você vai ver que está com letra maiúscula, porque está falando da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus é o penhor de que você é propriedade. Sabe quando uma pessoa vai deixar alguma coisa penhorada, porque ela diz assim, olha, eu vou voltar a buscar, mas aqui está a garantia de que eu vou buscar. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que habita em cada crente, que habita na sua igreja, ele é a garantia de que um dia o Senhor fará o propósito final com a igreja. Então não é porque nós nos esforçamos, não é porque nós somos poderosos, não é porque nós somos perseverantes. Todas as qualidades que nós tivermos é o Espírito que nos dá. É o Espírito que nos capacita. E por causa disso, nós podemos ter certeza até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em última análise, Deus faz isso, sustenta a sua igreja e garante a chegada no fim para a sua glória. Para a sua glória. Agora pule aí em Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. Aqui, mais uma vez, ele vai falar a respeito do processo com a igreja. Então, você vai ver que ele diz assim, no verso 4, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, aí ele vai dizer, vocês estavam perdidos, mortos. Aí ele vai dizer assim, pela graça vocês são salvos. E o verso 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em quem? Em Cristo Jesus. É a união com Cristo que nos dá todos esses privilégios. Esses privilégios só podem ser adquiridos por meio de Cristo. Aí ele diz o verso 7, e Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em outras palavras aqui, para que o louvor a ele seja ainda mais evidenciado. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, os propósitos da igreja, nós, como corpo, como igreja, precisamos ter bem claro. Temos um propósito imediato
que é ser luz nesse mundo em trevas, testemunhando a Cristo, e nós temos um propósito final, que é viver para sempre com Deus e com a sua glória. Pense só que momento maravilhoso. Você não ter mais o intruso do pecado lhe trazendo preguiça para ter um relacionamento com Deus, lhe trazendo preguiça para estar junto com a comunidade da fé. Graças a Deus por isso. Então a ideia aqui é que Deus, como ser supremo do universo, nada existe fora dele ou sem sua supervisão e decreto. Nada. Então a graça de Deus aqui, ela envolve como Deus é mais glorioso ainda. E isso acontece por meio da igreja. A igreja é uma demonstração da graça de Deus no mundo caído. No mundo que precisa desesperadamente ser salvo. Ok? Até aqui tranquilo? Então vamos caminhar aqui para o segundo ponto aqui. O irmão falou no comecinho que era um só, mas deu para ir em dois aqui. Que é a respeito de algo chamado de sublimidade da igreja. Quem já escutou essa palavra, sublime? Já escutou alguma vez em qualquer característica? É uma palavra que nós não estamos tão acostumados a usar, né, no português. E sabe, irmãos, que estudando com alguns irmãos no discipulado, um dos pontos, ou como nós estudamos, como nós lemos a Bíblia, lá no discipulado a gente estava vendo. Então a primeira forma é escutar a Bíblia, a segunda forma é ler a Bíblia, a terceira forma é meditar na Bíblia. E a meditação vem de olhar uma palavra, pensar nela e começar a associar com outros aspectos na nossa vida. Isso não é comum em nós. Não é comum em nós, primeiro, por causa do pecado. Não é comum em nós, segundo, porque o Brasil não é um país que gosta de leitura. Nós não somos incentivados e isso atrapalha. E em terceiro lugar, porque muitas vezes nós temos preguiça de pensar, né? É a geração fast food. Então, conversando em casa com as meninas, com a Duda e com a Manu, elas me falaram que inclusive existem conversas que no cinema em pouco tempo vai começar a ter shorts do lado, de tanta ansiedade que as pessoas não conseguem parar um tempo e ficar pensando a respeito de algo. Você já pensou nisso? Eu garanto que você já fez em alguma medida, está fazendo uma coisa pensando em outra ou ainda escutando outra, né? Então a sublimidade é algo que existe intrínseco na igreja. Sublimidade, porque entender essa palavra e saber o que nós queremos dizer com ela, porque é o valor que tem a igreja como noiva de Cristo. Então, para você entender o que é sublimidade, você tem que entender o que está relacionado com a igreja. Então, vou tentar tornar aqui mais fácil. Para descrever o valor da igreja, será que a igreja tem valor? Para descrever isso, nós precisávamos pensar com o que a igreja bíblica está conectada. Por quê? Nós normalmente damos valor a algo a partir do que aquela coisa representa, não é verdade? Então, se você parar para pensar num telefone, se você vê determinada marca, maçã, o valor daquele telefone vai subir muito. Não é verdade? Porque você está conectando o valor à marca. Então, quando nós pensamos na igreja, você precisa pensar por que a igreja merece ser valorizada. E a palavrinha sublime, normalmente, ela quer dizer na língua portuguesa, no dicionário, algo de valor quase incomparável, seja isso de valor material, uma percepção material, seja uma percepção moral ou intelectual. Então, seria mais ou menos uma comparação, a palavra sublime, de algo que é muito melhor. Só que quando nós vamos para o contexto bíblico, essa palavra é constantemente associada a Deus. O profeta Isaías falou que Deus é um Deus sublime, e aí ele dá várias descrições. No contexto bíblico, a ideia é de que esse sublime é algo que passa da categoria do humano, porque está relacionado com um Deus que é acima dos homens.
Ele passa com a ideia meramente humana porque ele não tem origem humana. E assim é a igreja. A igreja, ela está de tal forma conectada com Cristo, então quando você pensar na igreja, pense em sua origem, pense nos propósitos que nós acabamos de aprender, mas pense acima de tudo que ela foi fundada pelo próprio Cristo. Então, quando nós desvalorizamos a igreja com coisas do tipo, mas nem preciso ir na igreja, ou então a igreja não é tão importante, você está dizendo, mesmo que você não ache, que Cristo não é tão interessante. Essa é a realidade, sabe por quê? Porque Cristo é o dono da igreja. De tal forma que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Ora, se Cristo é o cabeça, e eu digo assim, eu quero a cabeça, mas não quero o corpo, fica meio esquisito, né? Vocês já viram uma cabeça sem corpo andando? Não existe. Então, de uma maneira extremamente incrível, a igreja é o complemento de Cristo na terra. Interessante isso, né? Não a ponto de ter o valor de Cristo, porque ela não é o cabeça, mas ela é o complemento da cabeça. E por isso ela é sublime. Então, pensar em igreja, você deve lembrar, ela tem propósitos vinculados a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, mas que nós contemplamos no poder do Espírito. Ficou muito difícil? É porque a igreja é um trabalho da Trindade Santa. E isso é importante. E agora nós vamos ver algumas verdades relacionadas à igreja e que dão essa característica de sublime. Vamos tentar ver pelo menos umas 4 aqui. Então, o primeiro texto que eu quero que você abra comigo é Mateus 16, 18. Mateus capítulo 16, verso 18. Esse texto aqui vocês já deveriam quase saber de cor. O pastor Fernando já pregou, já revisitou ele e com frequência ele volta, quando ele quer falar a respeito de igreja e tudo mais. Então esse texto nós já deveríamos ter bem claro. Então aqui o verso 18, o Senhor Jesus falando, ele diz assim: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja de quem? De Pedro? A minha igreja. Pedro, você vai ser instrumento, mas não esqueça que a igreja é minha. Pastor Fernando, você é meu instrumento, mas a igreja é minha. Irmãos da Igreja Bíblica Luz do Mundo, a Igreja Bíblica Luz do Mundo vocês fazem parte, mas ela é minha. É aí que está o valor da sublimidade. E aí ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Porque ela é de Cristo. Não é nossa. Se fosse nossa, nós provavelmente não teríamos toda a força, por mais esforço que nós fizéssemos, de defender a igreja, como ela deve ser defendida. Então, a sublimidade da igreja, nesse texto aqui, nos diz que, em primeiro lugar, ela é edificada por Cristo. É Cristo quem a constitui. Mas ela não é só edificada, Cristo edifica e protege. Então, quando você para pensar todas as maldades que estão fazendo contra Cristo, você não deveria estar preocupado com a relação de será que alguma coisa vai acontecer? Mas você deveria só pensar quando Cristo vier definitivamente, ai daqueles que maltrataram a sua noiva. Essa é a ideia. Então a sublimidade da igreja está em que Cristo edifica e a protege. Segundo texto que nós vamos olhar aqui, pule lá para Atos 20, 28. Esse aqui o pastor Fernando também já expôs, né? Foi um não meio tímido, né? Acho que o pastor Fernando vai ter que começar de Atos de novo, né?
Ah, boa, poderia ter exposto em outro momento, né? Olhem o texto, o que que diz. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Comprou com seu próprio sangue. Pastor Fernando brevemente explicou aqui antes do domingo de ceia que a ideia de sangue, ela não deve ser, nós não devemos ficar querendo levar a ideia que o sangue, por causa que é o líquido vermelho, a ideia de sangue é a ideia de uma morte violenta, de pagar um preço. Então você percebe aí que a responsabilidade dada aos pastores é de cuidar do rebanho, porque o valor da igreja é sublime. O valor da igreja não é possível de ser comparado com nenhum outro tipo de instituição humana, porque o preço pago é um preço que não tem na moeda corrente. Não é dólar, não é real, não é ouro, não é Bitcoin. Não tem como. E essa comparação é porque ela é comprada, que era para ser comprada, tá comparada, mas é comprada, porque a igreja é comprada com o sangue de Cristo. Entendeu por que a igreja tem valor? A igreja não tem valor porque nós temos talvez pessoas aqui famosas. São bem-vindas, famosas, desconhecidos, mas ela tem valor porque é o sangue de Cristo quem comprou. Ela tem valor porque a maneira como ela é constituída tem valor. Vamos abrir agora lá em Romanos, capítulo 8, verso 17. Esse é um daqueles textos que você deve ter na gaveta do seu coração, para quando você tiver medo ou preocupação com o seu dia a dia, com o seu futuro, e você lembrar a promessa a respeito de onde você vai ir. Então ele diz assim, verso 17: se somos filhos, somos também herdeiros. Um filho recebe a herança do seu pai. E uma vez que nós estamos unidos a Jesus, que é o Filho unigênito, de uma forma que nós não somos, nós somos adotados por meio dele. Por causa disso, nós também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aí ele diz: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Rapidamente, nós temos que ter clareza que esse lado de cada eternidade não é um passeio no parque. Você viu o apóstolo falando aqui que existem momentos de sofrimento. Por quê? Porque o cristão vai contra a maré do mundo. O mundo jaz no maligno. O crente, não. Mas mesmo que isso aconteça, o destino final é que também seremos glorificados. O que nos leva a entender a sublimidade da igreja, porque ela é herdeira com Cristo. Herdeira com Cristo. Sem Cristo, nada somos. Com Cristo, filhos de Deus. Depois, vá um pouquinho mais para frente aí, versos de 31 a 34 desse mesmo capítulo. Romanos 8, 31 a 34. Então aqui são aquela série de perguntinhas retóricas do apóstolo Paulo que ele já deu a resposta, né? Então ele está dizendo a respeito de que nós já fomos salvos, nós já fomos perdoados, já fomos justificados diante de Deus. Então não tem mais acusação. Aí ele faz aqui: que diremos então à vista dessas coisas? Qual coisas? Essas, que Deus nos salvou.
Deus nos elegeu lá na eternidade passada e no tempo presente nos chama, depois nos adota, depois nos justifica e por fim vai nos glorificar. E aí, que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o ponto alto, se ele fez o mais difícil, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós que cremos o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Claro que sim, pois ele fez o mais difícil. O que é para Deus fazer o mais fácil? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é ninguém, porque é Deus quem os justifica. Verso 34, quem é capaz de os condenar? Quem os condenará? Ninguém, porque é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem venceu a morte, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a igreja é sublime, porque ela está livre de acusações por meio de Cristo. Não importa o momento que você esteja passando, o quão difícil seja, o pior já passou. Por mais que você não perceba, por mais que você não valorize, mas o mais difícil foi feito, que é a inimizade com Deus. Por fim, aqui, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, próximo livro aí. Como de costume, Paulo faz um prefácio e uma saudação, dizendo quem ele é e dizendo a quem ele está escrevendo. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Percebemos que tem uma coisa em comum, Paulo falando. Percebemos que em Cristo a igreja é formada de santos. Não no sentido de pessoas que não têm problemas ou pecados ou defeitos, mas no sentido de pessoas que foram separadas para Deus. Separadas para Deus. E por fim aqui, nessa parte, dá mais uma aqui, ainda temos tempo, Colossenses 1:18. Pule um pouquinho para frente aí. Então, o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 18, é legal de ler o 17 aqui, que diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, a eternidade de Cristo é muito bem clara aqui. Então, a pessoa às vezes fala que o verso 17 diz que Cristo foi criado, porque ele é antes de todas as coisas. É só continuar. Nele tudo subsiste. A ideia de que Cristo é aquele por meio de quem as coisas vão acontecer. Por quê? Porque é Ele quem faz as coisas acontecerem. É Ele que cria. Aí ele diz o verso 18: ele é a cabeça do corpo. E o que é o corpo? É a igreja. E aí ele vai continuar dizendo a respeito disso, de que Cristo é o primeiro de uma nova espécie de gente. Aí ele fala no verso 18 aqui no finalzinho, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Por que a igreja é sublime? Porque ela é o corpo de Cristo. Agora eu quero, para nós finalizarmos aqui, tinha ainda alguns pontos sobre a sublimidade da igreja, mas acho que a gente continua semana que vem. Mas eu quero que você olhe para esse quadro aqui e você veja se tem algo que lhe chama atenção que se repete em cada frase. Você entendeu? Onde é que está a sublimidade da igreja? Na pessoa de Cristo. Cristo é de um incomparável valor.
Cristo é de uma majestade que não tem como ser mensurada. Quando nós começamos a pensar nisso, meditar nisso, o nosso coração vai sendo aquecido, ele vai sendo cheio com essa grandeza, de tal forma que você vai conseguir entender por que a igreja merece ser valorizada. Porque um esforço de quarta-feira à noite não é grande coisa. Porque muitas vezes você abrir mão de alguns compromissos pessoais e que não são necessariamente errados, vale a pena para aprender junto com a comunidade. Então, queridos, a sublimidade, a palavra sublime, ela tem esse aspecto, um aspecto de um valor e uma beleza que não são comparáveis. Sabe quando você vai viajar para algum lugar e você acha uma coisa muito bonita que você chega a ficar sem palavras? Isso poderia, na língua portuguesa, ser chamada de sublime. Mas a ideia da sublimidade da igreja é que ao você olhar para essas coisas lindas, elas não sejam o motivo do seu louvor, mas elas apontem para aquele que merece o louvor porque ele criou essas coisas lindas. Percebe a diferença? Nós somos frequentemente iludidos por adorar a criação, quando a criação ela serve para apontar para o Criador. Certo, queridos? Vamos parar por aqui, que daí a gente não cansa muito, e aí a gente continua quarta que vem, vai ser mais rápido. Falta alguns pontos aqui, mas a gente dá uma recapitulada, certo? Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos por um instante e oremos. Pai, tantos motivos de te louvar, engrandecer o teu nome, e tantas vezes nós somos enganados por nós mesmos, pela correria do dia a dia, ou até mesmo por falsos deuses que se colocam na nossa frente para nos tirar a clareza e o afeto que só tu merece, nosso Senhor. Ajuda-nos a enxergar a tua beleza, ajuda-nos a contemplar tudo aquilo que o Senhor fez e especialmente nos ajuda a valorizar a tua igreja. Nos ajuda a sermos cada vez mais presentes no teu corpo. Ajuda-nos a cada vez mais nos perdoarmos uns aos outros pelas falhas que cometemos uns contra os outros, porque o Senhor nos perdoou. Então não há motivos para que nós não nos perdoemos. Então nos ajuda até mesmo a nos incentivarmos uns aos outros com o valor da igreja. Ajuda-nos nós como pais ensinar isso aos nossos filhos. Ensina os nossos filhos a valorizar isso e compartilhar com os seus amigos. E ensina-nos nós como igreja a proclamarmos a sublimidade do corpo nesse mundo desesperado e necessitado de salvação. Para a tua glória, tudo isso, Senhor, sempre. Amém.